Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio. Bem, graças a Deus. Tudo jóia. Graças a Deus. Começar mais um evangelho aí, né? Sim, Vamos lá. de novo. Vamos abrir o acaso aqui, o Botes de Paz. A gente falar uma mensagem legal. Sim. Vamos lá. Mensagem 266. Calar. O silêncio é um momento vivificante de graça, em que a criatura se cala, mas o espírito fala. Calar sobre sua própria pessoa é humildade. Calar sobre os efeitos dos outros é caridade. Calar sobre Calar quando a gente está sofrendo é heroísmo. Calar diante do sofrimento alheio é covardia. Calar diante da injustiça é fraqueza. Calar quando o outro está falando é delicadeza. Calar quando o outro espera uma palavra é omissão. Calar e não falar palavras inúteis é penitência. Calar quando não há necessidade de falar é prudência. Calar quando Deus nos fala no coração é silêncio. Calar diante do mistério que não entendemos é sabedoria. Bom, mensagem que fala das vantagens de a gente se manter quieto em muitos momentos, né? As vantagens e, na verdade, até de obrigações, né? Algumas aqui que a gente pode destacar aqui. Essa última aqui, calar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria. Muitas vezes a gente acaba até brigando com as pessoas, discutindo algo que a gente nem sabe o que é, né? Nem tem conhecimento de causa, né? A nossa parte aqui que a gente sempre fala aqui, calar sobre os defeitos dos outros, né? Caridade, calar sobre sua própria pessoa é humildade. Então, aqui fala das vantagens e desvantagens de muitas vezes a gente se manter quieto. E a gente está estudando aqui, né, os falsos cristos e os falsos profetas, os evangélicos, né, e alguns religiosos, eles falam muito sobre a palavra, né? O uso da palavra nas câmaras de vereadores e nos entendimentos políticos, eles usam muito isso também, né? O uso da palavra, né? Então, eles têm o momento certo de aparecer e falar alguma coisa, né? Então, quero fazer uso da palavra porque eu escutei tal coisa, quero fazer uso da palavra porque eu ouvi alguma coisa ali. E para nós, né, que já trabalhamos com o Evangelho, né, e que a gente se considera espírita, não o que sabe tudo, mas o espírita que já está querendo entender o espiritismo. Existe uma mediunidade que eles dizem que é uma mediunidade de inspiração, né? Uma mediunidade que muitos têm, né? Acredito que a maioria possa ter, e até aqueles que não se consideram médiums, né? Eu tenho um colega que ele é, acho que é igreja presbiteriana, vamos dizer que ele é evangélico, ele fala que às vezes vem uma inspiração para ele falar alguma coisa. E, na verdade, esse uso da palavra seria isso, né? A gente até falou bastante quando a gente estava começando aqui o estudo do Evangelho, a gente citou bastante o nosso lar, onde tinha uma pessoa do lado do André Luiz, né? E que ele falava demais, né? Estava bastante ansioso, bastante aflito, e foi ensinado, né, a colocar água na boca, né? Então, quando o André Luiz estava querendo falar demais, o Lísias coloca água na boca dele e pede para ele segurar, né? E ele fica um tempo segurando, ou seja, ele não consegue falar mais nada, se acalma e o Lísias vai embora. Aí tem uma pessoa sentada do lado dele, ansioso, ele que faz o uso disso, né? Ele pega a água e põe na boca do outro, para o outro dar uma parada, porque estava falando demais e estava afetando ele. E a gente falou bastante aqui no Evangelho, né? O momento que a gente deveria colocar a água na boca, que seria o calar, né? E tem um momento que a gente precisa falar alguma coisa. É um momento que as pessoas estão precisando, né, ouvir uma palavra, né? Então as pessoas às vezes vão na igreja e falam: Nossa, a palavra que saiu nessa noite foi para mim, né? Nossa, qual foi, né? A palavra de hoje, a palavra do dia.
E, na verdade, seria isso, né? Quando a gente vai aprendendo, para nós, né, a espiritualidade e essa parte de inspiração, a gente percebe e sabe que os guias espirituais ou os seres que nos auxiliam, eles estarão sempre nos inspirando. E na coletividade de outros espíritos, alguns espíritos que ainda não têm o conhecimento, eles também colocam a sua energia, o seu pensamento, né? E nós recebemos a vibração de todos os lados, né? E a gente usa muito aquela fala do entendimento do rádio, né? Que o rádio, todas as estações estão no ar e nós que sintonizamos, né? A qual nós queremos. E é a mesma coisa com o pensamento, com essa vibração, nós também sintonizamos. Então, quando a gente aprende, né, praticamente esse Gotas de Paz aqui, ele fala muito do equilíbrio, né, da gente ter o equilíbrio, da gente se equilibrar e da gente saber o momento que eu devo escutar e o momento que eu devo falar, né, porque a gente, às vezes, na ansiedade, né, e hoje é uma coisa normal, nem ansiedade de doença, mas essa necessidade de falar, né, as pessoas têm, às vezes, né, quando a gente brinca bastante isso, né? Quando um começa a contar um caso, o outro também já quer contar, né? E se atropelam, né? Saber o momento que eu posso entrar, o momento que eu posso falar. E a gente ter esse equilíbrio. Não só o equilíbrio de entender isso, mas o equilíbrio de entender qual é o momento que eu devo, né? Falar. O próprio espiritismo, né? Que nem a gente fala, o espiritismo, a gente não sai na rua, né? Para falar sobre o espiritismo, nem bate na porta das pessoas para isso. Mas a hora que a pessoa vem até a gente, ou a hora que a pessoa nos busca, seja no centro espírita, seja onde a gente estiver, a gente tem que estar preparado para falar alguma coisa, né? Para ter esse momento e também estar, né, preparado para receber, porque às vezes fala assim, eu não sei o que falar, né? Às vezes as pessoas dizem isso, né? Eu vou num velório e o que eu vou dizer, né? Eu não sei o que falar. Às vezes uma pessoa é chamada para palestrar ou para dizer, até no aniversário, né? Às vezes a pessoa fala, discurso, e a pessoa às vezes não sabe o que falar, né? Então a gente deveria, né? Deve se preparar para isso, principalmente falando no caso nosso de evangelho, né? Disso, a gente saber a hora de falar e saber o que falar, né? Porque às vezes você pode ficar na frente de uma plateia e falar lá meia hora, 40 minutos, uma hora, né? Às vezes as pessoas falam, é muito, né? Depende, né? Depende do que se fala, do que sai, né? Então a gente deve, né? Deveria, isso é para todos, não só para quem é palestrante, não só para quem é médium, para todas as pessoas que vivem, né, e convivem com outras pessoas, a gente tem que estar, ou deveria estar preparado para saber o que falar, né? É, No momento certo. Não agir com emoção, né? Tentar deixar a emoção de lado. Não a emoção de fazer, às vezes, um discurso emocionado, mas a emoção de se perder nessa emoção, né? E não saber. Então, eu falo assim, às vezes a gente é chamado, né? No dia a dia nosso, a falar alguma coisa para alguém, né? Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, e às vezes nós precisamos disso, né? Você falou semana passada, a gente fica um pouco, às vezes, para baixo, né? E às vezes as pessoas acham, né? O Chico Xavier falava isso, né? Quando alguém despedia dele, ele falava, orem por mim, né? E as pessoas achavam estranho ele falar isso. O Chico Xavier pedia oração, sim, porque ele se entendia também como uma pessoa que necessitava de todas as coisas que existem. Ele era uma pessoa que sabia, muitas das vezes, falar, era inspirado a falar, mas tinha os momentos dele que ele precisaria, né? De é. alguém. Então a gente também pode ter essa palavra, né? Pra É falar. porque muitas vezes é fácil a gente falar, né? Quando a gente está tendo uma visão de fora do problema da pessoa.
Então, quando a gente, né, alguém está passando pelo mesmo problema de doença, alguma coisa que você tem, você sabe falar, né? Ah, você é ansioso, você é depressivo, você tal coisa, vai no médico, procura, né, fazer um tratamento no centro espírita, né, segue um evangélico, procura estudar mais espiritualidade, alguma coisa assim. Mas quando você está passando por isso, é como se a gente estivesse usando aquele negócio de tapa-olho de cavalo, que a gente não consegue olhar para o lado, só consegue olhar para o problema em si. E você fica perdido. Aí é a hora de um terceiro, né, uma outra pessoa vir de fora e te ajudar. Porque por mais que você tenha a teoria, você não consegue colocar essa teoria em prática, né? O dia que a gente conseguir colocar essa teoria que a gente explica aqui em prática no modo perfeito, a gente já não, provavelmente a gente já não vai encarnar mais nesse mundo. Mas é uma das coisas também que eu fico até hoje meio bravo, assim, porque as pessoas falam assim, pô, você tá fazendo isso, mas você é espírita, você não deveria fazer isso, você tem ter digamos assim, você tem um conhecimento, você deveria ser, tudo que você fala lá, você não está seguindo, né? Você não tá, todos os conselhos que você deu para alguém, para uma pessoa, você não está seguindo. E é mais pura verdade mesmo, né? É, por isso a gente vê pastor errando, padre errando, religioso errando. Se a gente fosse perfeito, né, a gente não precisaria estar pregando uma religião, não precisaria estar estudando ainda até hoje, né? Então é a prática do evangelho. A gente não espírita porque é perfeito, né? A gente é espírita porque a gente é imperfeito, muito imperfeito ainda, né? A única diferença é que nós buscamos, através do estudo, né, o conhecimento. Mas o conhecimento sem prática não é nada. Eu gosto bastante disso, dessa busca, porque assim, eu busco, né, e tento praticar, que como você falou, é difícil, né? Porque nós somos defeituosos, né? Na verdade, essa imperfeição que a gente fala é que nos atrapalha, né? Ou seja, a gente, como você falou, se a gente fosse perfeito, a gente já não estaria mais aqui, já não precisaria mais É, reencarnar. Mas a gente fala assim, o espiritismo na verdade é isso. Quando a gente aprende isso, né? E eu acredito eu que é o que eu mais gosto no espiritismo é isso. Eu não sou imperfeito e vou ficar imperfeito por toda a minha vida, né? Eu é, estou buscando, né, estar melhor, né? Então, às vezes as pessoas se acomodam no que ela é, né? Eu brincava é, sempre no centro, eu nasci assim, você sempre assim, né? Que falavam daquela música da Gabriela. E, na verdade, não, né? Eu tenho como modificar isso. Eu preciso, na verdade, modificar isso, né? Então, no nosso caso, eu sei que você faz também, né? A gente faz estudo, a gente, né, explanava o evangelho no centro, mas a gente também assiste palestra, a gente também vai em busca, né? é, E a gente sabe o quanto a gente aprende também ouvindo, né? Porque é, a gente fala, né? Fala, mas tem um momento também que a gente ouve, né? E quando a gente dá, é por isso que Jesus ele usava um termo que eu gosto bastante também, que ele falava, aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Porque quando aí a gente já falou, né? Quando a pessoa que não aprende é aquela que não quer ouvir, né? E a é, pessoa é ruim, a gente percebe que a pessoa que não aprende é aquela que acha que sabe tudo, que não tem nada mais a aprender, né? é. E a gente pode falar. Isso é falta de humildade, né? Eu mesmo domingo fui num batizado de uma filha de um amigo meu, fui num batizado católico e o padre fala dois trechos do evangelho lá, eu prestei atenção, falei, vamos ver a interpretação dele, né? E uma interpretação totalmente justa, Boa. totalmente plausível e diferente do que eu já tinha estudado. Uma outra visão da mesma passagem e uma visão bem interessante, muito interessante, Uhum. por sinal. Então você vê que, às vezes, até em palestrantes de outras religiões, né, Uhum. pessoas que talvez nem pregue o cristianismo, mas você consegue tirar boas resoluções ali das pessoas. Então a gente tem que ter essa humildade, né? E voltando ao Gota de Paz aqui, a humildade até de se calar e a humildade também de
pregar o evangelho quando se sentir preparado e a pessoa estiver aberta ao entendimento. que ele falou, você está sintonizado com o que está acontecendo, né? Tá ali, porque às vezes a gente fala assim, as pessoas falam, né? Às vezes as pessoas estão falando e a pessoa não está ouvindo, né? Então, quando você está entendendo, né? Porque fala assim, quando você se preocupa com a pessoa, com alguém, quando você se preocupa com o que está acontecendo, com o que a pessoa está falando, você sabe o que falar, né? Agora, se você estiver alheio a tudo, com certeza você não consegue ajudar nem falar, né? Então, como dizer, aprendizado é evolução, mas o Espiritismo ele dá, né, nessas falas, nesses ensinamentos, né? A gente fala assim, só os exemplos que Jesus deu, quantos ensinamentos tem ali pra gente, né? Que nem você falou, às vezes uma passagem vista por um espírita, vista por um católico, vista por um evangélico, ele pode ver de uma outra forma, mas te trazer uma outra visão que te dá um entendimento para, como a gente diz, para auxiliar alguém, né? Para falar alguma coisa nesse momento, né? Então, estar sintonizado, saber o que está acontecendo e ter boa vontade de ajudar, né? Então, aqui, na verdade, usar o equilíbrio, né? Entender o que está acontecendo, aprender o uso da palavra, né? Da hora de falar, né? Isso. Tem acho que uma passagem, uma outra passagem também, não sei se é no Velho Testamento, que ele fala o momento de calar, né? O momento de falar, que é mais ou menos o que está dito aqui, né? Eu não preciso falar toda hora, né? Eu posso em algum momento ouvir. Principalmente se as pessoas estão fechadas para ouvir, né? Se eles pegam jogar o verbo ao vento só. Então, geralmente você começa a conversar com uma pessoa, a pessoa não está nem prestando atenção, está querendo que você pare logo de falar para falar a história dela, né? Então, a melhor coisa é se calar e escutar, né? Sim. Porque a pessoa não está querendo escutar, ela está querendo só falar. E às vezes, que nem a gente já ouviu isso, né? Às vezes uma pessoa ela não quer que você dê o palpite, ou que você dê uma solução para o problema. Às vezes ela só quer falar, né? Ela só precisa daquele momento de falar, né? Então, tem que ter esse... Daí você escuta, no dia seguinte a pessoa vem, liga para você, agradece, obrigado, você me ajudou muito antes, não fiz nada, só escutei. Mas às vezes só escutar é o que a pessoa precisa. Sim, né? Então acho que é mais ou menos isso, né? O equilíbrio na hora de entender isso, né? É o nosso Gotas de Paz de hoje. Vamos iniciar com as preces? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Então vamos ter a segunda parte do nosso Evangelho, dúvidas do internauta. Sim.
O pessoal pergunta, Oswaldo, sobre resgate coletivo, né? Quando acontece algum acidente aéreo, quando acontece algum prédio que se incendeia, né? Temos o caso aí de 2001 das Torres Gêmeas, que muitas pessoas morrem junto. O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Né? Porque o destino realmente está traçado, todos ali deveriam morrer juntos. O que nós podemos falar sobre esses resgates ditos coletivos? Mortes coletivas, resgates coletivos, desencarnes coletivos. Resgate coletivos e desencarnações coletivas são já termos usados para parte do espiritismo, né? Mortes coletivas é o uso normal e natural para a notícia, né? Mas quando você coloca lá desencarne ou resgate, a gente já entra na esfera na verdade, do espiritismo. A gente fala assim, o que seria ou um desencarne coletivo, né? A palavra já diz, né? Mortes coletivas é a morte de uma quantidade de pessoas ao mesmo tempo em alguma coisa, como você disse. Ele pode ser num acidente aéreo, que hoje é mais comum, né? Por causa do avião. Ele pode acontecer com terremotos, tsunamis, né, como tu falou, quedas de avião, incêndio, e aqui no Brasil muito, né, nos dias de chuva ou no mês de chuva, aqueles deslizamentos, né, de terra que acontece bastante no Rio de Janeiro, né, nos morros, mas tem acontecido em muitos lugares. Quando nós vamos estudar o Espiritismo, e a gente está fazendo isso, a gente falou, a gente acha que está indo para 4 anos, acredito eu, não tenho certeza, a gente passou por alguns assuntos, né? A gente estudou no capítulo 3 os mundos em que nós vivemos, e lá nós descobrimos que nós vivemos num mundo de provas e de expiação. E quando a gente vai estudar sobre o mundo de provas e expiações, lá é dito, né, que a gente tem nesse planeta Terra uma quantidade de coisas. E uma das palavras usadas, e a gente vai, na verdade, entender essas palavras, Allan Kardec usa isso, ele fala de flagelos naturais. E nós temos no Livro dos Espíritos uma parte, né, na parte terceira, que ele fala de lei de destruição, e ele fala de flagelos naturais, né? Ele começa, na verdade, ele fala de flagelos destruidores, mas que tem a ver com essas coisas que a gente fala assim, que vem da natureza, vamos tentar entender, né? Então, o mundo nosso, ele é propício, né? Eles falam daquelas acomodações das placas tectônicas, né? Que, quando elas acomodam no fundo do mar, elas causam os tsunamis, né? Quando elas acomodam em terra, vamos dizer, fora do mar, elas causam os terremotos, né? E mais os abalos sísmicos aí, todas essas coisas. Então, a gente percebe que o mundo nosso, ele é propício para isso, né? Acho que um dos primeiros que aparecem, eles falam lá, né, até virou filme, deixa eu ver se eu lembro o nome do local, né, onde acontece um vulcão entra em erupção, né, e acaba com uma... O filme é Terra de Dante, né? Não, mas tem um Não é? que é mais agora, que eles falam muito, eu não vou lembrar, me sumiu agora o nome, mas Pompeia. Acho que a destruição voltou. Eu falei, tá vendo? Alguém já soprou no meu ouvido aqui. Pompeia, não lembrava, falei que não ia lembrar, e veio. Pompeia, né? É uma das coisas mais antigas, acho que da história da humanidade, que contam, na verdade, com isso. E tem uma história na Bíblia que fala de Sodoma e Gomorra, que se a gente for pegar Sodoma e Gomorra e pegar a história de Pompeia, ela é muito parecido no entendimento, né? Aparentemente pode ser o mesmo lugar. Mas a gente sabe que nós vivemos num planeta que é próprio disso. Quando a gente vai falar em resgate, né, e a gente vai falar em provas e expiações, então eu falo assim, o que são provas e o que são expiações? Né? A gente já estudou isso um pouco, que provas é aquilo que a gente precisa aprender para evoluir, e expiação normalmente é aquilo que a gente fez de errado
que precisa fazer novamente? As pessoas usam esse termo, por isso que entrou ali, eu falei agora, eles chamam como resgate. Eu tenho que resgatar alguma coisa, né? Algo que ficou guardado, algo que eu fiquei devendo e eu preciso resgatar. Então a palavra resgate, ela entra, por isso que eu falei que ela entra bastante, e quando é prova. Quando se fala assim, as pessoas, você falou aí na pergunta, né? As pessoas tinham que passar juntas, né? Quando a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma parte que ele fala que as provas da vida, elas podem se dividir em duas partes. As que eu não posso mudar e as que eu faço erradamente, né? Então, acho que isso está no capítulo 5, se eu não me engano, do Evangelho, e ele tenta explicar isso para nós, né? Que tenho provas que são culpas minhas diretas agora, fazendo errado, e tem coisas que no momento que eu estou vivendo aqui na Terra, eu não me lembro de tê-las feito, né? Então, eu já venho para a Terra, vamos dizer assim, com algo, né? Então, a gente fala assim, de muitas doenças que a gente traz, muitas deformidades que a gente traz do corpo físico, muitas deformidades mentais que a gente traz, a gente percebe assim, para a gente entender Deus, né? E a gente precisa ter esse entendimento para a gente não falar bobagem e para a gente não culpá-lo, a gente precisa ter um pouco de entendimento disso, tá? Quando a gente estuda, ele passou para nós, mas Allan Kardec, quando começa o estudo do Espiritismo, ele tenta buscar um entendimento para que a gente possa tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente estuda, em primeiro lugar vem Deus. Deus está à frente de tudo, né? Eu não gosto nem de usar o acima de tudo, mas é que ele está acima de tudo. A gente vai entendendo que esse Deus, porque às vezes a gente, né, quando a gente acredita em Deus, a gente vai acreditar que Deus está à frente de tudo. Quando eu não acredito em Deus, eu começo a duvidar da existência dele por não entender as coisas que acontecem, né? Então, o acreditar e o desacreditar de Deus, em Deus, ele está nesse entendimento. Porque quando a minha vida é maravilhosa e tudo está dando certo, é fácil a gente acreditar em Deus, né? Você pode falar em Deus, você fala de Deus o dia inteiro e sorri, né? E beleza. Você vai na igreja, você canta, você faz o que você quiser. Quando as coisas estão dando errado na sua vida, é o mais difícil da gente acreditar em Deus. Mas seria a hora que a gente deveria e que a gente mais precisa dele. O que Allan Kardec faz? Allan Kardec vai entender nisso quando que Deus afeta e quando Deus não afeta. Quando Deus age diretamente ou não. Quando tem a mão de Deus ou quando não tem. Por quê? Quando está acontecendo um desastre, um avião cai, parece que Deus não existe. Quando pega fogo num prédio e morre um monte de gente, parece que Deus não existe. Quando tem um terremoto, né, que o último aconteceu, acho que foi na Turquia, que a gente fala assim, e acontece toda aquela coisa, e a gente vê a notícia na televisão, dá a impressão que Deus não existe. Quando que Deus existe? Quando o mundo é maravilhoso, onde dá tudo certo, onde todo mundo se dá bem, onde todo mundo ganha, onde todo mundo come, onde todo mundo se diverte. Parece que esse momento tem Deus. E quando acontece um flagelo desse, um desencarne coletivo, dá a impressão que Deus saiu, foi tomar um café, foi dar uma volta ou não está nem aí por nada. O que o Espiritismo faz através dos espíritos é tentar entender esse momento. Que parece que Deus não existe. Porque a gente desiste de Deus quando algo de ruim acontece na minha vida. Porque no meu entendimento, se eu acreditar em Deus, a minha vida tem que ser maravilhosa. Tá? Mas quando eu vou estudar, no caso que eu falei de Allan Kardec, e vou tentar entender Deus, eu preciso entender se Deus é bom. É. Deus é amor. É. E por que acontecem essas coisas? Porque Deus é justiça. O que a gente precisa sempre entender é
e nós vamos precisar estudar isso, tá entendendo? A gente vai entender provas e expiações e entender livre-arbítrio. Porque se eu sou uma individualidade e se eu sou responsável pela minha vida, eu tenho que responder por ela. Né? Eu falo bastante, sempre que eu vou citar isso, me vem, né? Ficou já como um mantra, como uma historinha que precisa ser contada. Quando eu sou jovem, lá estou com 14, 15 anos, eu começo a pegar gosto pela vida. E a vida fora de casa é maravilhosa. O que atrapalha são meus pais que ficam me enchendo o saco. Então, o que eu gostaria na minha vida? Eu gostaria de sair de casa, de ter minha independência, de ser independente. Mas eu quero ser independente com o dinheiro do meu pai. Eu quero ser independente com uma casa que meu pai me dê. Quero ser independente com o carro que ele me dê, com a moto que ele me dê. E que ele responda por todas as coisas erradas que eu fiz. Só que quando eu tenho a independente, e aqui no Brasil eles falam quando eu adquiro a maioridade penal, que é mais importante, porque ser maior de idade é a coisa maravilhosa do mundo, né? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir para onde quiser. Agora, quando eu faço alguma coisa errada, cometo um crime, um delito, alguma coisa, eu gostaria de não ter a maioridade. É por isso que se discute ainda hoje qual é a idade correta para essa maioridade penal. Porque 14, 15 anos, as pessoas acham hoje que um jovem, né, um adolescente, ele já sabe responder pelos seus atos, então ele já deveria responder penalmente também. A gente percebe que não é isso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que se eu quero ser independente individualmente, e é o mais interessante do ser humano, é ele ser independente, é ele ter uma individualidade, é ele poder fazer o que ele quiser. Só que para quem quer fazer o que quiser, né, ele tem que responder por aquilo que ele faz. Então, quando acontece alguma coisa na minha vida, e parece que Deus não existe, Deus está falando assim para mim, beleza, você quis a sua independência, você gosta do livre-arbítrio, beleza? Sim, você vai responder pelo que você fez. Aí a gente pergunta assim, se a gente, né, nós acreditamos muito em reencarnação e essa palavra ela sempre tem que ser usada. Muitas pessoas não gostam, mas ela precisa ser usada. Para que haja justiça de Deus e para que eu responda pelos meus atos, ela precisa ter reencarnação. Porque se houver só uma vida, não se explica o motivo de eu nascer com doença, de eu nascer com deformidade e de eu ter que passar por certas situações na minha vida. Isso só é explicado pela reencarnação. Ou só é explicado se houver, como disse Jesus, um nascer de novo. Para que eu possa evoluir, para que eu possa alcançar o reino dos céus, eu preciso nascer de novo. E quando eu nascer novamente, eu vou trazer do meu passado tudo aquilo que eu fiz. Aí entra essa palavra que é usada, alguns usam karma, kármico, e que a gente falou, resgate. É nesse momento que vai acontecer. Então, a gente aprende que no mundo de provas e expiações, eu vou passar por provas. Então, os flagelos naturais, eles são as nossas provas. Então, Deus construiu esse mundo para nós com essas coisas, que são os flagelos. Aí nós vamos aprender lá com Allan Kardec que esses flagelos ajudam para que o ser melhore a sua inteligência. O ser pré-histórico vivia ao relento. A gente está percebendo hoje, né, aqui em São Roque, o quanto está frio. Não dá para ficar fora. É. O que a gente fez em algum momento? A gente construiu casas ou arrumou um lugar para a gente se acomodar. Aprendeu a usar o fogo para aquecer. O que é isso? É o uso da inteligência. E a melhoria é o progresso material. Então, o que Deus faz? Deus coloca no nosso mundo de provas dificuldades para que
esse ser possa evoluir. Como que esse ser evoluir? Através da inteligência. Então aconteceu um maremoto, um terremoto ou alguma coisa assim. E morreu um monte de gente. Não necessariamente precisa ser que todas essas pessoas fizeram alguma coisa errada em algum momento. Mas que, como existe reencarnação, elas vão sair do planeta e vão retornar aqui. E aonde aconteceu isso, as pessoas que ficaram vão se preocupar em fazer algo para que isso não mate mais pessoas. Para que eu consiga, né? Então ele fala assim, se conheceu os vulcões e o que eles fazem, o que aconteceu? Criaram métodos de saber a hora que esse vulcão vai entrar em erupção, o que se deve fazer nesse momento que ele vai entrar em erupção, para que não aconteça uma tragédia. Então isso é progresso. Então tem pessoas lá que vão passar por isso, não devendo nada aparentemente. Então a gente não sabe quando estão devendo, quando estão devendo. Só que existe também o que se chama desses resgate coletivo. E aí a gente vai pegar, né? Allan Kardec estuda um pouquinho, depois Chico Xavier mostra alguma coisa. Para quem gosta e para quem quer ler, né? Divaldo Franco, nos últimos anos, escreveu alguns livros com Manuel Filomeno de Miranda. E as palavras mais usadas estão nisso que a gente está falando aqui hoje, que são os resgates, que são os desastres, que são essas desencarnes coletivos. E ali ele está explicando, na visão espírita, o porquê que acontece isso. Eles dizem, e tem, assim, só para que a gente entenda um pouquinho quando é, né? A gente nunca vai saber claramente quando é. A gente só soube alguns porque Chico Xavier nos contou. A gente só soube alguns porque Divaldo Franco está nos falando. Mas, assim, a história mais interessante que aconteceu, acho que foi em 1961, teve um circo na cidade de Niterói, que era um grande circo e tinha uma quantidade de gente, que tinha 2.500 pessoas, acho que dentro de um circo. A maioria mulheres e crianças. E o circo, por alguma coisa, não sei o que aconteceu, pegou fogo. E a lona, que diz que o pessoal, eles falam que a lona ela tinha alguma coisa de parafina e alguma coisa inflamável que pegou fogo muito rápido. E diz que a elefante, uma elefante dentro do circo, se perdeu e acabou derrubando e morreu, acho que uma quantidade muito grande. Eu não tenho certeza se morreu as 2.500 pessoas, mas acredita-se que sim, 2.500 pessoas morreram. E aí no livro, não vou lembrar agora, não, acho que é Crônicas, do irmão X, que é Humberto de Campos, um jornalista que viveu aqui também no Rio de Janeiro, ele conta o motivo disso ter acontecido. E diz que levou uma quantidade de grande, eu não tenho certeza de que quase 18 séculos, para que um grupo estivesse, né, que aconteceu nesse circo, era um grupo que em cento e pouco ali, no início da humanidade ali, cento e poucos anos, acho que um imperador, acho que é Marco Aurélio, o imperador, ele fazia festas na cidade, levando para dentro de uma arena óleo onde ele punha fogo, pegava uma quantidade de mulheres e crianças, colocavam lá dentro, e soltavam alguns cavalos para correr, né, próximo do fogo. E aí, muitas delas morriam pisoteadas ou morriam no fogo. E todas essas, segundo, né, conta nessa história, todas essas pessoas que praticaram isso naquela época vieram se preparando para que um dia elas, juntas, todas aquelas que causaram isso, estivessem no mesmo lugar para passar para pagar, né, para resgatar algo que eles fizeram lá atrás, passando pela mesma coisa. Né? Não é correto, eu não tenho certeza, mas é uma ilustração que algumas pessoas estão usando, que na boate quis, isso não é certeza, tá? É só para
exemplificar, por isso que a gente falou, a gente nunca sabe o que é certo, o que é errado, a gente tem algumas ideias, por isso que não dá para a gente ficar, foi desencarne coletivo, essas pessoas eram devedoras, saiu na conversa de que as pessoas que morreram dentro da Boate Kiss morreram através de um gás, né, do que foi formado ali do fogo, do que se pegou fogo, e que era muito parecido com os gases das câmaras que eram usadas para matar os judeus. Então, assim, não é correto, mas a pessoa começa a usar isso, né? Mas, Emmanuel, ele diz que os problemas que nós causamos coletivamente, pessoas que matam quantidade de pessoas, vamos dizer, uma quantidade de pessoas que matam uma quantidade de pessoas, o resgate dessas pessoas tem que ser coletivo. As coisas que nós fazemos para uma sociedade, para um número grande de pessoas, elas são resgatadas. Então, assim, os que causam problemas coletivamente são resgatados coletivamente. Né? Então a gente nunca vai ter esse. Então aí a gente fala assim, naquilo que foi falado, que algumas coisas são flagelos naturais, são resgates, algumas coisas somos nós mesmos que causamos. Por exemplo, quando acontecem os deslizamentos de terra no Rio de Janeiro, a gente fala assim, você vai ouvir assim, bombeiro já tinha avisado, já não era para estar naquele local, era para ter feito alguma coisa, não poderia ter construído nessas encostas. Aí acontece. A gente fala assim, essas pessoas estão resgatando alguma coisa ou foi erro que causou isso? O avião da Chapecoense foi contratado uma empresa, não era culpa das pessoas, mas era uma empresa que não tinha, né, que diz que o avião só cai porque precisou, não abasteceu e faltou gasolina ou alguma coisa e caiu. Um prédio que desaba porque já tinha dito que não poderia morar ninguém naquele prédio, que já era para ter sido, né, tirado essas pessoas de lá, e ele cai. Né? Então a gente fala assim, é resgate coletivo? Então, nunca sabemos. Então a gente precisa entender isso, que existem alguns que são resgates coletivos e alguns não são. Né? A gente a gente sabe de alguns, porque através de Chico Xavier e de Valdo, algumas coisas foram. Falam muito também do tsunami que aconteceu lá na Indonésia, né? Isso. Acho que Indonésia lá do... No sul, lá no sul. E eles falaram que aquela região era uma região de prostituição muito grande, de tráfico de crianças para essa prática sexual. E diz, aí, isso quem diz é Joana de Ângeles, e acho que o Manuel Filomeno de Miranda também fala, que aonde acontece algumas coisas dessa, por exemplo, ela fica uma atmosfera psíquica muito ruim. Então, esses flagelos, como o caso do tsunami, é para acabar com alguma coisa, restabelecer e reiniciar novamente o local. Aí, tirando, na verdade, essa atmosfera, iniciando alguma coisa. E alguns resgates também. Tudo isso, eu falei, é como ilustração. A gente não vai nunca a gente poder afirmar com certeza que foi ou não foi. A gente sabe que tem os resgates, né, coletivos, e a gente sabe que tem os flagelos naturais e algumas coisas que são provas. O que a gente precisa saber? Eu preciso saber como que eu preciso agir. Eu preciso saber que eu preciso andar sobre o Evangelho de Cristo, sobre a lei de amor e fazer sempre o melhor. Conta-se, né, também, só para fazer a última, que a gente vai para o final de novo e acaba não fazendo o Evangelho. Que dois irmãos, em algum momento, fizeram algo muito ruim juntos, ateando fogo em alguma coisa, queimaram pessoas. E eles reencarnaram, os dois, novamente como irmãos gêmeos. Só que um, para pagar o que ele fez, ele quis nascer com aquela doença do fogo, alguma coisa que vem na pele, que parece que a pessoa pegou fogo, diz que queima muito, diz que dói demais,
e o desencarne, ele não vive uma vida muito longa na Terra. Então, um dos irmãos pediu para vir com essa doença. Já o outro pediu para vir como médico, dermatologista, clínico, para auxiliar pessoas que, né, sofreram com fogo, com, né, queima da parte do corpo, para ele fazer transplante, para ele auxiliar. Foi a escolha dele. Então, na hora da volta, nós mesmos, através de uma conversa e de um entendimento, a gente escolhe por qual tipo de resgate a gente quer passar. Fogo Diz, selvagem. né? Foi. É fogo selvagem, não é Fogo doença. selvagem, isso. Então diz que é muito ruim. Aí ele parece mesmo que, né, pegou fogo, que a pessoa passou por um. Diz, né, que um deles que veio com esse fogo selvagem foi porque ele queria passar por aquilo que ele fez pessoas passarem, e o outro preferiu auxiliar as pessoas que passaram por isso. Então os dois reencarnaram em situações diferentes, mas com o mesmo resgate. Resgatar algo que fizeram com pessoas nas quais eles fizeram sofrer com o fogo, né? Então, esse só para um exemplo, para a gente só entender que alguns são desencarne e alguns são resgate, para a gente entender mais ou menos isso. Existe regra absoluta, né? Não é Não, porque deu uma queda de avião, que é um resgate coletivo, e a outra tem que ser também. E também, não, por mais curiosidade que a gente tenha, não vai levar nada a gente não vai saber o porquê. ganhar. Confiar só na honestidade de Deus, né? Isso, entender que Deus sabe o que faz, né? E que eu sou devedor no que eu sou devedor, eu tenho que pagar. É. E eu vou pagar com algo muito próximo daquilo que eu fiz. Mas ficou interessante essa fala dos dois irmãos, porque não necessariamente o outro teve que pagar com o sofrimento direto do corpo, e sim com ajudar pessoas naquilo que ele fazia sofrer. Né? Então ele cai dentro daquilo que Jesus falava, que o amor cobre uma multidão de pecados. Se você cometeu alguma coisa hoje ainda nessa vida e tem preocupação do que pode acontecer, não precisa esperar uma outra encarnação para você sofrer um resgate. Você já pode olhar e falar assim, eu fiz sofrer tal coisa, então eu vou ajudar agora isso. Né? Tem uma história do Chico Xavier, que uma mulher, ela era enfermeira e ela ajudava as mulheres a fazer aborto, montou uma quantidade de seres aí com isso. E ela, nessa vida mesmo, ela conseguiu entender isso e procurou Chico. Ela falou que ela não tinha mais o que fazer, que ela tinha que esperar morrer para voltar numa outra vida e sofrer isso. Ele falou, não, você não precisa fazer isso. Você pode agora começar a ajudar crianças abandonadas, mães que engravidaram e não sabem o que fazer, e auxilie isso, que você já começa a resgatar e apagar aquilo que você fez. Né? Então, a gente não precisa esperar, dá tempo da gente cair na realidade e falar, eu fiz isso, então a partir de agora eu vou ajudar nisso. Se mostrar o arrependimento sincero também, provavelmente a pena, a lei de causa e efeito será muito, muito menor, né? Isso, a gente já começa a resgatar agora e não precisa esperar muito tempo para acontecer isso. Isso. Vamos fazer um pedacinho do Evangelho? Hoje precisamos fazer. Haverá falsos cristos e falsos profetas, capítulo 21 do Evangelho. Reconhece a árvore pelo fruto. Não. Não é isso? Não, é o Prodígios dos Falsos Profetas, item 5. Aí tem cinco já, né? Esse aqui já falamos. Semana passada. Prodígios dos falsos profetas. Eu nem vou ler, que está o tempo meio curto. Se puder falar sobre ele. Então, quando nós entramos nesse capítulo e ele fala dos falsos profetas, ele fala dessas pessoas que usam errado, né? Que caem no que a gente falou do Gotas de Paz, errado a palavra, ou entendimento ou ensinamento. Né? Tentam passar o ensinamento de uma forma errada. Aqui ele fala de prodígios, né? De fazer coisas acontecerem sendo profeta, né? Porque alguns são profetas e falam, eu sei curar, eu sei fazer aquilo, né? E ali foi falado que não necessariamente o profeta é aquele que adivinha, é aquele que sabe o que vai acontecer no futuro ou que faz milagres. Sim, o profeta é aquele que traz o ensinamento de Deus de forma certa ou correta. Então, né, ele inicia aqui dizendo que surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para enganar os escolhidos. Né? Então eu conto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu curei X, para chamar a atenção de pessoas e depois usar disso. Então ele diz assim, Allan Kardec faz
questão de mostrar. Essas palavras alertam para o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Ele fala, no sentido teológico, prodígios são milagres, fenômenos excepcionais, quase que como mágico, né? Fora da leis da natureza. Essas leis, sendo obra unicamente de Deus, são passíveis de serem modificadas sem dúvida se ele quiser. O simples bom senso diz que ele não pode, né? Que Deus não pode dar o poder de fazer prodígios para as pessoas que vão usar isso de forma errada. Então ele diz assim, Jesus não pode ter consagrado tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os eleitos seriam enganados, disso resultaria que podendo fazer o que Deus faz. Se uma pessoa que faz o mal consegue fazer o que Deus faz, você imagine como é que seria isso. Então ele diz que Deus não dá esse poder, ou essa, vamos dizer, entender, essa mediunidade para alguém fazer. Ele só daria para aquele que usasse de forma correta, né? Então ele diz assim, é preciso, pois, procurar um sentido mais racional para as palavras de Jesus. Então ele diz assim, aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural, né? A gente vai lembrar, eu falo assim, eu trabalho com isso, né, história, às vezes ali na biblioteca, a gente lembra dos bandeirantes, né? Os bandeirantes, para convencer os índios, eles pegavam pinga, colocavam numa cumbuquinha e tacavam fogo. E os índios ficaram abismados e tinham medo deles, né? O que que era isso? Eram falsos, como se fossem profetas, enganando uma pessoa com algo que... Falava que ia tacar fogo nos rios deles, Isso, né? na água, e não era, ele estava tacando fogo em álcool que era inflamável, né? Então ele diz mais ou menos assim, então se na olho do povo eu fizer alguma coisa desse tipo, a pessoa fala, nossa, aquele não é um profeta, nossa, aquela pessoa é maravilhosa, eu tenho que confiar nele, né? Então muitos vão enganar isso. Então ele diz assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe, à medida que se alarga o conhecimento, o que ele está dizendo? Né? Da mesma forma que a gente estava falando agora do entendimento, né, das leis, para a gente não fazer coisa errada, a gente precisa entender quando, né? Por que as pessoas às vezes são enganadas? As pessoas falam, a pessoa enganou outra pessoa. Não, a pessoa não enganou uma pessoa. Muitas pessoas quiseram ser enganadas, que caem em golpes de dinheiro, de benzimento de dinheiro para ficar rico, né? Tem, aqui em São Paulo acho que aconteceu isso, né? Diz que tinha não sei se era um pai de santo ou alguém lá, que ele falava, me dá o seu dinheiro, quanto você tem aí? 5.000 reais. Me dá esse dinheiro, eu vou levar para minha tenda, lá para minha casa, vou benzer esse dinheiro, e quando ele retornar, vai fazer transformar esse dinheiro em 20 mil. E as pessoas davam o dinheiro. Né? Aí a gente pergunta assim, essa pessoa enganou, né, esse ser o dinheiro, ou esse ser quis ser enganado? Então, ele fala aqui, quanto mais eu entender sobre a lei de Deus, quanto mais eu entender sobre Jesus, sobre o que ele quis dizer, que eu não caia nesses contos, eu não sou enganado. Né? Porque a gente tem percebido, Jesus falava de falsos profetas, e o que a gente tem visto hoje na religião, que é o que mais afasta algumas pessoas disso, mas atrai umas outras. É o fato de pedir dinheiro. Né? A gente falou outro dia do dízimo e às vezes as pessoas têm medo de ir a algum lugar e as pessoas pedirem dinheiro. A gente até falou, dízimo é correto ou dízimo é incorreto? Não, dízimo usado de forma, né? Porque se precisa, ele é correto. Ele participa de uma casa espírita. Eles não têm ganho naquela casa espírita. Precisa pôr água, papel higiênico e melhorar a casa, ela precisa de dinheiro. Então, uma doação desse dinheiro de forma correta, colocando, ajuda. Agora, eu vou fazer um milagre se você depositar 10.000 reais aqui para mim, né? Deus espera de você doações boas para que você possa ter de Deus um milagre maior. Né? Você está usando Deus para tirar o dinheiro de uma pessoa, dizendo que o que ela precisa é dar dinheiro para que Deus faça alguma coisa na vida dela. Né? O cara está usando disso para enganar. Né? Pague que eu vou tirar essa maldição da sua vida, sabendo que Jesus ensinou que você não precisa dar dinheiro, você precisa acreditar em Deus e entender as leis, que é o que a gente está falando.
Se eu tenho que passar por alguma coisa, porque eu cometi alguma coisa no passado, não adianta eu querer fugir. Eu posso me melhorar auxiliando a sociedade, auxiliando as pessoas, melhorando o meu karma, o meu resgate. Mas não adianta dizer que eu vou dar dinheiro, né? A gente sabe que a igreja evangélica surgiu porque a igreja católica, em algum momento, cobrava dinheiro para fazer algumas coisas como milagre, né? Para salvar a vida, para tirar o pecado de alguém. E Martinho Lutero, não concordando com isso, se rebela contra a igreja católica e começa a igreja evangélica. E o que a gente vê em muitos hoje é fazendo a mesma coisa, né? É. Utilizando de tirar o dinheiro das pessoas para fazer milagre. A gente fala assim, não precisa, na verdade, disso, né? Então, prodígio. Então, vão ter profetas que vão enganar as pessoas dizendo que faz certas coisas para tirar dinheiro. Então, é mais ou menos para... Ele fala para a gente buscar o conhecimento, o entendimento, para a gente não cair, né, em ser enganado por alguém, né, que está fazendo, dizendo que vai fazer um milagre ou fazer alguma coisa na sua vida pedindo, na verdade, dinheiro. Usei mais o dinheiro, ele não fala diretamente aqui, mas é mais um exemplo, né? Por que as pessoas às vezes têm medo da religião e por que algumas caem, né? A gente estava vendo, É. eu estava vendo outro dia no Fantástico um médico americano, que era brasileiro, que foi morar nos Estados Unidos, que inventou uma cura lá para o câncer que não existia, era só um meio de ganhar dinheiro. E quantas pessoas tiraram o dinheiro que não tinham, viajaram para lá, gastaram uma nota de dinheiro e continuam com a doença? Porque ele não É. enganou, né? Então, existe muito disso. Já fazem mais de 2000 anos que Jesus passou e ele continua fazendo a mesma coisa, né? Nossas religiões. Então, mas eu falo assim, aí eu falo assim, um pouco de culpa, lógico, a gente não consegue, mas a culpa é nossa, né? Eu falo, É. eu de verdade, não sou melhor que ninguém, mas eu agradeço eu ter conhecido o Espiritismo para que eu possa sair disso e entender, né? Mas eu tenho que correr atrás do meu entendimento, né? É. Verdade, né? Existem muitas verdades. Qual que é a verdade que me interessa ou qual é a verdade que eu devo acreditar? Eu tenho que buscar ela, eu tenho que entender. Por isso que eu falo, né? Eu falei, usei o termo ali, quando eu tenho um entendimento claro sobre Deus, e não o que alguém me deu, mas aquilo que a minha consciência, o meu entendimento me deu, eu sei que esse Deus que Jesus ensinou, ele fala isso, que eu não preciso ir na igreja para rezar para Deus, que eu não preciso pagar nada. Se eu quiser pagar, ele usa, eu acho até bonito que Jesus ele fala assim, se você quiser pagar, dar dinheiro, o problema é seu. Eu não tenho nada contra isso. Mas que você saiba que o que Deus quer não é dinheiro. Ele quer que você seja um ser melhor, que você modifique o seu comportamento, que você haja de forma diferente. E isso é mais importante. Quando as pessoas entenderem o ensinamento de Jesus e não caírem nesses contos, né? Irem direto na fonte e falar, o que Jesus falou? Jesus falou que não é para eu ficar acreditando nisso. É eu diretamente conversar com Deus. Eu não preciso desse intermediário, de nenhum intermediário. Eu preciso ter o conhecimento claro do que é que eu preciso fazer. Quando eu sei o que eu preciso fazer e quando as coisas acontecem, eu chego naquela conclusão. Bom, se eu estou passando por isso, eu devo. Se eu não devo, eu vou buscar o melhor que eu possa. Então, eu falo assim, eu devo esperar a doença me corroer e eu acabar aqui sem nada, ou eu posso buscar a Deus, mesmo que eu seja um devedor aqui na Terra, e falar, Deus, eu não sei o que eu devo, mas eu gostaria de começar a pagar agora. O senhor me permite? Eu não queria mais passar por isso. Então, a partir de agora, vamos dizer, não é troca, mas seria como uma troca. O senhor me dá saúde, me restabelece a saúde, e eu vou trabalhar em benefício dos outros. Olha que troca justa. É. Do que eu ficar lá pagando por um milagre que eu não sei o que vai acontecer, dando dinheiro para quem não sabe. Não é mais fácil negociar? Não é essa a palavra, só usando como referência. Negociar diretamente com Deus e falar, olha Deus, eu sei que eu devo, eu sou devedor, está difícil para mim essa prova que o Senhor está me dando. Eu sei que eu preciso aprender, me ajuda, né? Me mostra um caminho de eu aprender isso e eu prometo que eu vou aprender a ser melhor e a melhorar a minha vida e a dos outros. Né? Fica o negócio mais justo e claro. Com certeza. Vamos encerrar, Zão?
Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós participantes dessa live, as correntes médicas, as correntes passistas, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um. Vamos também pensar nos nossos familiares, entes queridos, amigos, pessoas que nós queremos ajudar, que nós possamos nesse momento levar o pensamento até elas, para que assim essas correntes espirituais possam auxiliar esses irmãozinhos em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando, então, um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado
o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Isso aí. Então, até segunda-feira que vem, Oswaldo. Boa noite a todos. Boa semana. Sim, estaremos aqui, se Deus quiser. Uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda. Que assim seja. Até mais. Até mais.